Bem, pessoal, esse vídeo é para tratar um pouco sobre funções quadráticas. Então, é uma revisão. Vamos começar o estudo dessa revisão de funções. Só que hoje iremos tratar basicamente da função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Qual que é a expressão que representa uma função quadrática? Uma função, a função deu o nome de f, a função de r em r, ou seja, que o seu domínio é os números reais e o contradomínio os números reais, e ela tem essa estrutura, que é ax ao quadrado mais bx mais c, onde tanto o a, o b e o c são números reais, e uma restrição, que o a tem que ser diferente de zero. Esse aqui não pode ser zero. Esses outros até que pode ser, o b e o c, mas o a não pode ser zero. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente se familiarizar com esse estudo. Então, lembrando, função quadrática tem essa estrutura, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos nos exemplos. Então, uma função desse tipo é uma função quadrática, onde o a vale 3, o b vale 4 e o c vale 7. Então, isso é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Vamos em mais alguns exemplos. Exemplo B. F de x é igual a sua função de x na variável x é dada por menos x ao quadrado mais 3x menos 8. Nesse caso, o a vale menos 1, porque aqui é o mesmo que ter 1, fica menos 1. O b é 3, que é o que compõe o x, e o c é menos 8. Então, novamente, recai em uma função quadrática. Mais alguns exemplos. Mudei o nome da função, agora a função se chama g. A variável independente é a variável x. Então, é uma função quadrática. Por quê, professor? Porque o a, nesse caso, vale 1, o b vale 0 e o c vale 0. Por quê, professor? Observe que isso daqui é o mesmo que 0 vezes x mais 0. Aqui é o b e aqui é o c. Então, começamos com os nossos conceitos de funções quadráticas e com 3 exemplos. Vamos continuar o nosso estudo. Lembrando que sempre que você tem uma função, você tem um gráfico relacionado com essa função. O que é o gráfico? É como se fosse o desenho dessa função no plano cartesiano. Lembrando, o plano cartesiano é o eixo x e aqui é o eixo y. Então, você pode formar o gráfico das funções. No caso, uma função de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. O gráfico de uma função desse tipo
ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero é uma parábola, ou seja, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar assim, pode estar assim. Então, você já observa o seguinte, quando você tem uma parábola, uma parábola tem dois casos a ser analisado, assim e assim, que é com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo. Nesse caso que a concavidade é para cima, como que você identifica que essa parábola é dada por uma expressão com base na letra A? Ou seja, quando você tem uma função de segundo grau, que é essa daqui, se o A for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade é para baixo. Então isso já te ajuda um pouco a construir o gráfico. A forma mais correta de construir o gráfico é você marcar alguns pontos, substituir alguns valores no x, encontrar o valor da função, então substituir no plano cartesiano e fazer o gráfico. Mas com essas informações aqui que eu já estou passando, você já consegue visualizar mais ou menos como vai ficar o gráfico. Então lembrando, se o A é maior que zero, concavidade para cima. Se o A é menor que zero, concavidade para baixo. Por exemplo, vamos aqui. Suponha que você tem uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 8. Você não consegue fazer o gráfico de imediato, mas você já sabe que pelo menos a concavidade é para cima. Por quê, professor? Porque o A, nesse caso, é 1. Aqui tem 1. E 1 é maior que 0, então a concavidade é para cima. Outro caso importante, por exemplo, se você tivesse isso aqui, menos 2x ao quadrado mais 4. Você já sabe que a concavidade é para baixo. Por quê? Porque o A nessa questão é menos 2. E menos 2 é menor que 0. Então já te ajuda a enxergar um pouco mais sobre o gráfico. Vamos aqui em mais uns exemplos. Mais um conceito, na verdade. Suponha que você queira fazer o gráfico. Aqui é o x, aqui é o y, que também é o mesmo que o f de x. Você pegou uma função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E você quer desenhar ela, ok? Primeiro, você já sabe que a concavidade é para cima. Por quê? Porque o A aqui é 1. O B aqui é menos 5. E o C é 6. Primeira coisa, de grande importância, você já sabe que aqui é maior que 0, então a concavidade é para cima. Então, em algum lugar, a concavidade está para cima. Então, vamos agora às outras informações. O que eu vou fazer agora? Eu quero descobrir onde esse gráfico corta o eixo x. Como que você faz isso? Se ele corta o eixo x, significa que a altura y é 0, ou seja, o f de x aqui tem que ser 0. Então, você vai recair em uma equação do segundo grau, que é, então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Ok? Como que você resolve isso? Você usa a Bhaskara. Menos b
mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Eu não vou fazer toda a conta, porque é basicamente uma revisão, mas quando você fazer a conta, você vai achar x1, 2 e x2 igual a 3, que são as raízes. Então significa o quê? Os pontos que você tem são 2 e 0, daqui você tem um ponto 2 e 0, e aqui você tem um ponto 3 e 0, que são nada mais que esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Observe que o gráfico não tem escala, ok? Então, como eu estou fazendo sem régua, é provável que o gráfico não fique perfeito. Então é o seguinte, você já sabe onde o gráfico corta o eixo X. Então isso já te dá uma ajuda, uma grande ajuda para construir o gráfico. Pelo menos para você ter a noção de como é o gráfico. Você sabe que a concavidade é para cima. Então o gráfico deve fazer uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui, chegar um pouco mais para cá. O gráfico faz uma coisa assim, não ficou bonito, mas essa é a ideia. Vai dar um pouquinho a bolinha, porque tem que passar no ponto. Então, você tem a parábola, concavidade para cima, assim. Passa no ponto 2 e 3, por quê? Porque são as raízes. Okay? Concavidade para cima, porque o A é maior que 0. E observe uma coisa importante. Quando você tem a estrutura ax ao quadrado mais bx mais c, o c indica onde corta o eixo y, que aqui não é o caso do 6. Então, você já consegue encontrar onde corta os eixos. Onde corta o eixo x é quando o y é 0. Então, você resolve uma equação de segundo grau para saber onde que corta o eixo x. Para cortar o eixo y é mais fácil, é só observar a constante da sua função quadrática para você visualizar isso. Ok? Então essa foi uma revisão bem rápida de como você, a partir de uma função quadrática, de uma estrutura, ter a noção de como fica o gráfico. Agora então vamos resolver 3 exercícios, que na verdade são de alguns vestibulares mais renomados do Brasil. Essa primeira questão se trata de um exercício de 2018 da Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou ler para vocês. As raízes da equação 2x ao quadrado mais bx mais c igual a 0 são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de b menos c é... Então vamos aqui. Vou escrever aqui para facilitar nosso entendimento. Você tem uma equação que tem esse formato: 2x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ok? Então observe que está faltando o b e o c. Mas ele disse que 3 e menos 4 são raízes dessa equação. São raízes dessa equação. O que significa que esses dois valores são raízes dessa equação? Significa que quando você substituir esses valores na variável independente, que aqui no caso é o x, o lado esquerdo vai ficar igual ao lado direito. Ou seja, vamos primeiro no caso do 3 aqui. Ó. Quando você pegar o 3 e substituir, você vai ter 2 vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c igual a 0. Então vamos dar uma organizada aqui. Aqui vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes 9, 18. Então você ficou com 18 mais 3b mais c igual a 0. Então eu vou passar esse 18 para lá. Então você vai ficar com 3b mais c igual a menos 18. Aqui você já tem uma equação do primeiro grau nas variáveis b e c.
Agora, o menos 4 também é raiz. Então, vamos aqui com menos 4. Menos 4. Isso implica o quê? Substituindo aqui. 2 vezes menos 4 ao quadrado mais b vezes menos 4 mais c igual a 0. Então, aqui fica menos 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2 é 32. Então, vai ficar 32 menos 4b, jogo de sinal, mais c igual a 0. Então, vai ficar menos 4b mais c igual a menos 32. Então, você tem a sua segunda equação do primeiro grau, na variável b e c. Eu vou apagar aqui em cima para a gente ter espaço. Vamos achar o b e o c, e para finalizar, vamos fazer o b menos o c. Então, vou apagar aqui para já dar um espaço que a gente tem. Temos aqui os sistemas. Vou escrever aqui em cima novamente. 3b mais c igual a menos 18. E você tem menos 4b mais c igual a menos 32. Então, você tem que responder isso daqui. Aqui existem várias formas de você fazer isso daqui. Você pode usar determinante para resolver esse sistema. Nesse caso aqui, você pode fazer escalonamento. Ou você pode usar um método mais simples, que é isolar uma variável e substituir na equação de baixo. Ou vice-versa. Então, vamos aqui. Vou pegar a equação de cima e vou isolar o c. Então, vou passar o 3b para lá. Vai ficar aqui, então, vou pegar essa daqui, fazer ela aqui. Vai ficar c igual a menos 18 menos 3b. Agora você vai pegar esse c e substituir na equação de baixo, para ficar tudo em termos da variável b, para a gente encontrar o b e voltando a encontrar o c. Então, vai ficar menos 4b mais c, mas o c é o quê? O c é isso aqui tudo, ó. Menos 18 menos 3b igual a menos 32. Então, vamos aqui, vai ficar menos 4b, mais com menos, menos, mais com menos, menos. Então, por enquanto, você está aqui. O que a gente pode juntar? B com B aqui. Menos 4B menos 3B, então dá menos 7B igual a menos 32 mais 18, porque eu estou passando para o outro lado, ok? Menos 32 mais 18 dá quanto? Então vai ficar menos 7B igual a menos 32 mais 18 dá exatamente menos 14. Menos 14, o que eu devo fazer agora? Eu devo passar o menos 7 dividindo. Então, B vai ficar menos 14, menos 7. Menos com menos vai embora, 14 por 7 é 2. Então, você achou o B, que é 2. Agora, vamos achar o C. O que é o C? O C é menos 18, menos 3 vezes 2. Diminuir aqui um pouco. Então, vai ficar... O C é menos 18, menos 3 vezes o 2 que a gente acabou de encontrar. Então, ficou menos 18, menos 6. Menos 18 menos 6 é menos 24. Então, você já achou o B e o C. O que o exercício estava pedindo? Estava pedindo para você encontrar o valor de B menos C, que é igual a quanto, então? 2 menos 24.
Menos com menos mais, então você ficou com 2 mais 24. Então você ficou com 26. Qual que é a alternativa do 26? É a alternativa E. Então aqui encerrou esse exercício. Bem, pessoal, então vamos em mais um exercício. Esse exercício é da Unesp e é de 2017. Então vou ler ele para vocês aqui. Uma função quadrática f é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com b e c reais. Se f de 1 é igual a menos 1 e f de 2 menos f de 3 é igual a 1, o menor valor que f pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais é igual a... Então é o seguinte, pessoal, vamos observar o que a gente já tem de informação aqui. Você já tem que a função é dada por x ao quadrado mais bx mais c. O exercício lá no final fala o seguinte, encontrar o menor valor de f de x que pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais, ou seja, ele quer saber o menor valor que vai assumir. Primeiramente, eu quero que vocês entendam por que ele está falando em menor valor. Observe que a função, o a, é o único valor que você tem aqui. Ele vale quanto? Ele vale 1. Se o a é 1, que é maior que 0, significa que a concavidade é para cima. E quando é para cima, essa parábola, ela tem um ponto aqui, simétrico, de ambos os lados aqui, que parte a parábola. Esse ponto é o vértice da parábola. Esse vértice é um ponto, então ele tem a coordenada x e ele tem a coordenada y. A coordenada x se chama x do vértice e a coordenada y do vértice. Ok? O x do vértice é dado por essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. E o y do vértice é dado por menos delta dividido por 4a. O valor máximo ou mínimo de qualquer exercício de função quadrática é o y do vértice. Nesse caso, como a parábola é para cima, ele só tem valor mínimo. O valor mínimo é o y do vértice. Esse valor mínimo é assumido quando você troca o x pelo x do vértice. Então, não confundam as coisas. O menor valor é o y do vértice, mas ele é atingido quando você troca o x do vértice na função. Então vamos agora. Como que a gente vai atacar esse exercício? Esse exercício será atacado da seguinte maneira. Vamos tentar encontrar o b e o c e depois substituir na fórmula. Como que eu vou encontrar o b e o c? O exercício te deu algumas informações. Ele disse que o f de 1 é quanto? O f de 1 vale menos 1. E o f de 2 menos f de 3 vale 1. Então, com essas duas informações, eu vou conseguir encontrar o b e o c. Então, vamos lá. Com f de 1 igual a menos 1, o que você tem? Vou vir para cá. Esse quadro é pequeno, então vamos dar uma diminuída aqui. Substitui 1 na função, então vai ficar 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Isso tem que dar quanto? Tem que dar menos 1. Então aqui você já tem, você vai ter uma equação do primeiro grau, nas variáveis b e c. Então aqui ficou 1 mais b mais c igual a menos 1. Então já vou guardar essa informação aqui nesse cantinho. Vou passar 1 para lá, então você ficou com b mais c igual a menos 2, porque passou menos 1 para cá. Então você já tem mais uma informação. Agora, vamos para a outra informação.
eu vou ter que apagar essa parte aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. A gente acabou de fazer, mas eu vou apagar aqui. Com essa informação aqui de baixo, vamos encontrar uma outra desse tipo aqui. F de 2. O que é o F de 2? É você pegar a função e trocar o x por 2. Então vai ficar 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. Isso aqui tudo é o F de 2. Tem um menos, não é? Para trocar a cor aqui. Aqui é um menos, então aqui é menos. O F de 3. Então vai ser 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então vamos organizar isso aqui primeiro. Então aqui vai ficar 4 mais 2b mais c. Aqui vai ficar menos 9. Aqui dá 3b com sinal, então dá menos 3b. Aqui dá c, mas aqui é menos c. Então dá 1. Posso simplificar? Posso. Esse c vai embora para esse c. Aqui ficou, por enquanto, as constantes 4 com menos 9 dá menos 5. Então, vamos tirar também. 2b com menos 3b dá menos b. Igual a 1. Então vai ficar menos b igual a 1 mais 5. Então menos b dá 6. Trocando o sinal de lado, então b é menos 6. O b é menos 6, correto? Acabamos de achar o b aqui. Mas eu posso substituir o b agora nessa daqui. Então vai ficar menos 6 mais c igual a menos 2. Então c vai ser menos 2 mais 6. O c vai ser 4. Então o c vai ser 4. Está pequeno aqui, mas o c é 4. O c a gente acabou de encontrar que é 4. Então a gente já tem a função completa aqui. Ela é dada pelo quê? Ela é dada por f de x igual a x ao quadrado. O b a gente achou que era menos 6, então com menos 6x mais 4. O a, então, é 1, como a gente já sabia. O b é menos 6 e o c é 4. Está pedindo o valor mínimo. O valor mínimo é quando eu quero encontrar o y do vértice. Se tivesse perguntado qual o valor de x que a função atinge o mínimo, seria o x do vértice. Mas é o y do vértice que está querendo. Menos delta por 4a. O que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos aqui nessa conta. Menos, então vai ficar b ao quadrado, então ficou menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 4, dividido por 4 vezes 1. Vai ficar menos, que é aqui, menos 6 ao quadrado dá 36, 4 vezes 4, 16, então dá menos 16 lá dentro, dividido por 4. Ok? Então você tem essa conta, então vai ficar o quê? Vou até apagar aqui, porque a gente já fez essas continhas, para ter um espaço para a gente continuar. Então vai ficar menos 16 menos 36 menos 16, dá quanto? Dá 20. Então dá menos 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Então dá menos 5. Então, voltando ao exercício. O menor valor que f de x pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais é menos 5, que é a alternativa D. Correto? Alguma dúvida? Então é o seguinte, pessoal. Eu falei que seria 3 exercícios.
mas devido ao tamanho do vídeo, eu vou passar 2 exercícios e vou deixar o terceiro exercício para vocês tentarem fazer. Eu posso resolver para vocês, caso não consigam, na aula online que vamos ter na semana que vem. Ok? Então, um abraço para vocês e bons estudos.